Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Pessoal, vou corrigir aqui, ó, uma prova da IBAN. Vou corrigir a parte de português aqui, tá bom? Uma prova que aconteceu aqui, ó, em 2025 na prefeitura de Arapiraca, nível superior, tá? Uma prova para professor aqui no caso. 28, cadê 28? No encerramento do texto, ao afirmar quem sabe a gente não escolhe usar a tecnologia para um futuro mais inclusivo e menos desigual, a função da linguagem que se destaca é, ó, novamente, ela é conotativa. Conotativa, ó, pela tentativa de envolver o intelector em uma ação reflexiva e social. Ele está te induzindo aqui. Conotativa é meio que a figura de linguagem usada muito em propaganda, de tentar te convencer. Olha ele tentando aqui, ó. Quem sabe a gente não escolhe usar a tecnologia para um futuro mais inclusivo e menos igual? Ele está tentando te convencer, ó. É essa. Não é fática, porque o autor busca tentar o canal de comunicação com o leitor. Ele não está alô, ele não está interagindo com o leitor aqui, ó. Não é poética, que se diz do estilo da mensagem, não tem nada de poético aqui. E não é referencial, que é geralmente os textos jornalísticos, imparcial, que só quer te dar a informação, tá? É conotativa. Vamos para 29. No trecho, meu ponto, porém, é que essa pessoalidade, por assim dizer, é tão legítima quanto a mágica de um ilusionista. O uso das vírgulas em torno da expressão, por assim dizer, tem a função de, ó, ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer essas vírgulas intercaladas aqui, ó. Indicar uma oração intercalada de valor explicativo? Não. Esse, por assim dizer, está explicando alguma coisa aqui? Não tá, né? Ó. Isolar um aposto específico referente à palavra pessoalidade? Ele, o aposto explicativo é que nem, ó, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, é que faz referência ao anterior. Está explicando, fazendo referência a algo anterior e explicando ele. Se por assim dizer, não tem nada com pessoalidade. Tá, ó. Marca um comentário de natureza modal. O que é modal, gente? Modal é quando você demonstra a intenção, o ponto de vista do autor, que introduz um tipo de atenuação do enunciado. Atenuar é suavizar ele, tá? Então, ó, é bem esse aqui, tá? Ó, é bem esse aqui, ó. Meu ponto, ó, aqui, ó, já tá falando, ó, meu ponto, tá vendo? Valor modal. Embora seja aqui por aqui dizer, aqui no meu ponto ele já vai te dando, ele vai te dando já a seta que ele tá dando um comentário dele ali, ó. Porém é que essa pessoalidade, por assim dizer, é tão legítima, tá? Por exemplo, assim, ó, Fabrício é, por assim dizer, um herói? Lógico que não, né? Mas é só um exemplo. Esse, por assim dizer, é para atenuar aquela lei que eu tô falando, mas é um ponto de vista dele, tá? É uma questão difícil, viu, gente? Não vou mentir para vocês, não. Destacar um elemento deslocado da ordem direta, ordem direta. SVC, não, ele tá no meio, não é bem isso. E com finalidade especificamente enfática de dar ênfase, não é. É assim. Vou mostrar para vocês o tanto de gente que errou isso aqui, tá? Ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada o tanto de gente que errou isso aqui, ó. Ó, só 33%, quase 34%, né? Mas você sabe que deve ter mais gente. A gente que errou e foi lá e acertou, né? Então é uma questão difícil, tá? Pega esse lance da palavra modal, que isso aqui vai te ajudar, tá? Vamos para a última aqui, ó. Questão 30. É indubitável que os bots que conversam de maneira tão natural com as pessoas transmitem uma sensação de proximidade. A oração em destaque pode ser classificada como, ó, oração em destaque. A pegadinha, ó. Tem gente boa que é isso aqui, porque ele vai falar assim, ó. É indubitavelmente, isso aqui é uma conjunção integrante, né? Você troca por isso é indubitável. Aí a pessoa vai falar assim, isso aqui é uma oração substantiva subjetiva, ou seja, tudo isso aqui é o sujeito disso, né? Isso é indubitável, tá? Mas não é disso que se trata. Ele está perguntando só dessa que está aqui grifada, ó. A oração em destaque pode ser classificada como absoluta? Não, ela não é absoluta. Ela tem essa subordinada aqui, ó. Então, ela não é. Ela é a oração principal? Sim, ela é a oração principal. É indubitável uma oração. E a outra aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Mas ele quer esse aqui, ó. Então, na real, ela é a oração principal, tá? Então muita gente vai errar isso aqui, viu? Então agora eu vou ler, eu vou explicar as que eu não fiz ainda, hein? Agora dá um tempinho que eu vou respirar, beber uma água e vou ler esse textão enorme. Então vamos lá. IA, uma inteligência que não pensa, já pensou nisso?
por Rafael Conceição. O assombroso avanço tecnológico dos diversos modelos de linguagem existentes no mundo de hoje deixa à margem um debate importante acerca do que se convencionou denominar inteligência artificial. A discussão que tenho proposto em inúmeras palestras, oficinas e workshops sobre o tema trata de uma região que figura entre a imprecisão e o engano do uso do termo inteligência, para um tipo de tecnologia que não pensa, não intui, não dispõe de consciência e, se tanto, simula a atividade cerebral humana. É indubitável que os bots que conversam de maneira tão natural com as pessoas transmitem uma sensação de proximidade. Meu ponto, porém, é que essa pessoalidade, por assim dizer, é tão legítima quanto a magia de um ilusionista, que prende nossa atenção em uma de suas mãos enquanto com a outra realiza processos cujo resultado nos encantará com lenços que lhe saem da boca ou uma carta do baralho rasgada que volta a aparecer em um dos bolsos de seu fraque. É divertido ver, admito, mas não é mágica. Assim como conversar com o sistema também me entretém. Mas não é conversa. Sob essa ótica, desmistificamos questões que inclusive atrapalham as pessoas a usufruírem mais e melhor da tecnologia de que hoje dispomos. Quando nos damos conta de que tudo aquilo que perguntamos, demandamos ou pesquisamos cujas respostas nos chegam em segundos de maneira impressionante, decorre de uma precisão estática, matemática e padronizada. Compreendemos melhor que o caminho a trilhar não é um embate entre IA e humano, e sim um viés em que a dita inteligência artificial potencializa o que nós pessoas somos. Se de melhor ou pior, bom, o critério é a decisão, ficam a nossa conta, e a decisão ficam a nossa conta. De todo modo, medos de que as máquinas algum dia se revoltem contra nós, como nas telas de cinema ou no streaming, que parece adivinhar a melhor série que combina com o meu perfil, podem ser minimizados quando aceitamos a IA tal qual ela é, poderosa em cálculo e correlação, mas desprovida de consciência ou compreensão semântica. A máquina avança pela nossa real inteligência e nos ajuda a automatizar tarefas repetitivas, calcular cenários em dimensões e magnitudes que há pouco pareciam impossíveis e até mesmo predizer possibilidades com alta taxa de acertos. Tudo isso sem tirar nem ameaçar o papel que nos cumpre, decisores sobre qual impacto queremos que a IA tenha em nossas vidas. Acabando. A TV interferiu no rádio, o digital no impresso, o CD no vinil. A IA, claro, vai transformar muitos aspectos da nossa vida e nossa relação com ela moldará nosso futuro. A pergunta que não quer calar: como? Porém, não deve ser direcionada ao chat GPT ou correlatos. Quem vai respondê-la seremos nós, enquanto sociedade, dentro das classes, castas e divisões a que nos submetemos ou impomos. Quem sabe a gente não escolhe usar a tecnologia para um futuro mais inclusivo e menos desigual. Se é possível sonhar, eu creio que sim. Mas esse papo é para um próximo texto. Um abraço, enter e até lá. Questão interessantíssima, né? O texto muito bom. Textos de concurso geralmente são muito bons, né? E é um tema que está na ordem do dia aí. O autor critica o termo inteligência artificial, principalmente por considerar que a tecnologia, peraí, vou ler de novo, me perdi aqui, ó. A tecnologia já é capaz de pensar e ter consciência real? Ele não afirma isso no texto, né, gente? Ele não afirma isso no texto. A IA deve ser substituída por outro termo técnico que valorize mais a ciência? Também ele não fala isso no texto. Pessoal, interessante é vocês dar um pause e tentar responder, tá? Né? O, C. O uso desse termo pode induzir a uma falsidade, a uma falsa expectativa sobre a natureza da IA. Vamos deixar essa aqui. O avanço tecnológico extinguiu a necessidade de discutir o tema da inteligência humana. Não, ele está abrindo uma discussão aqui. Então, por exclusão, você já vem nessa, tá? Não é aquela resposta implícita, é uma resposta implícita, ela não está explícita na sua cara ali, ó. Você tem que abstrair isso aqui do texto. Ó. O uso desse termo pode induzir... O que termo que ele está falando? Da inteligência artificial. Ó. O uso desse termo aqui.
Ele pode induzir a uma falsa expectativa sobre a natureza da IA, né? Tem gente que manda bom dia, tem gente que... A primeira vez que eu vi esse T sobre chat GPT na minha vida, faz uns 2 anos, lá na Ilhabela, fui fazer uma prova lá que falava sobre chat GPT, nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu vi aqui que as pessoas usam o chat GPT como um conselheiro amoroso, né? Pode ser que você faça isso, não julgo ninguém, mas cuidado, ele está alertando aqui a essa questão. Bom, a 21 eu respondi, a 22 eu já tinha respondido, vamos para 23. No trecho, um tipo de tecnologia que não pensa, não intui, não dispõe de consciência e, se tanto, simula a atividade cerebral humana, o termo em destaque, né, simula, cumpre a função de defender que a IA desenvolve intuição e consciência. Ele não fala sobre isso, né, gente? Ele afirma isso aqui no texto? Não. Enfatizar o limite técnico da interação homem-máquina. Não, ele não chega a falar desse limite técnico. Ele até problematiza. Vamos deixar ela aqui, mas ele não fala sobre isso, tá? Posicionar a IA como substituta real da cognição humana, não. Ele não traz isso. Ressaltar que a IA reproduz superficialmente, né, tangencia ali, ó, o funcionamento da mente. Não, é esse aqui, ó, é o D de dado. Ele vai falando ali no meio do texto ali, né? Ele vai trazendo esse questionamento, ó. Então, D de dado. Então, ó, essas questões de interpretação delas aqui, né, você vê que não são coisas muito explícitas. Você tem que abstrair do texto, tá? Então, vai pegando essa questão aí do. E vamos aqui à última aqui, ó, que eu não tinha respondido, que eu não havia respondido. Tá? No trecho, quando aceitamos a IA, qual ela é, poderosa em cálculo e correlação, mas desprovida de consciência ou compreensão semântica. O verbo em destaque apresenta um valor semântico que, tá? O que significa esse verbo aqui, ó? Está querendo dizer o valor semântico, ó, o que ele significa aqui. Indica uma ação ocorrida em um passado recente. Se você retornar ao texto, você percebe que ele não retoma isso aqui em um passado recente, não, tá? Aponta uma condição hipotética subordinada ao futuro? Não, ele não tem nenhum uma conjunção aqui hipotética, não tem nenhum verbo aqui no subjuntivo, nada que aponta isso. Exprime um fato genérico. O que é uma coisa genérica? Uma coisa que você fala por cima, né? Usado em valor atemporal, com sentido de constatação. Isso aqui tá boa, mas vamos deixar ela. Introduz uma ação concreta e pontual com aspecto perfectivo e valor condicional explícito. Não, ele não traz isso. Por exclusão eu chego a essa, tá? Ele constata, ó, quando aceitamos que a IA é isso, nós vamos tratar ela diferente. Então, ele aqui ele exprime um fato genérico usado com valor atemporal com sentido de constatação, ó. Essa parte aqui eu acho que é a parte mais fácil de você perceber aqui o que ele está querendo dizer. Porque quando aceitamos que a IA ela é poderosa em cálculo, mas desprovida de consciência ou compreensão semântica, aí ele continua, né? Eu poderia voltar lá no texto. Vamos voltar lá, vai. Parágrafo 8, ele falou? Agora tem que achar isso aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Quando nos damos conta que tudo aquilo que perguntamos, demandamos, pesquisando, respondemos. Não. Vamos ver o que eu acho aqui, ó. Deixa eu dar um pause para achar. Não, o texto aqui, ó, eu achei que pode ser minimizado quando aceitamos a IA, tal qual ela é, poderosa em cálculo e correlação, mas desprovida de consciência ou compreensão semântica. Na real, eu teria que ler antes aqui, ó, né? De todo modo, medos de que as máquinas algum dia se revoltem contra nós, como nas telas de cinema ou no streaming, que aparece adivinhar a melhor série que combina com o meu perfil, podem ser minimizados quando aceitamos que a IA, qual ela é, tá? Isso aqui ele está constatando, tá, gente? Ele está constatando. É uma questão difícil, tá? Não vou mentir para vocês não. É uma questão bem dificinha, tá? Ó. Então, ó, gabarito C. Ó, me mostrar para vocês, ó. 35% só acertaram. Você pode ter certeza que esse número é maior. Então, ó, o que eu percebo aqui, retornando e finalizando o vídeo aqui. É uma banca que trabalha com questões de interpretação, pelo menos dessa prova aqui, ó. Não foram tão fáceis não, tá bom? Você vê pela quantidade de erros. Então, estudem, se preparem e até mais.